Hoje vamos compreender o uso da gramática do português, vozes verbais ou vozes do verbo, né? Esse uso da ativa, passiva e reflexiva do português. As vozes verbais, né, ou vozes do verbo, são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim determinado do sujeito, que ela pode ser praticada ou que recebe a ação. Ela pode ser de três tipos, como eu falei: ativa, passiva ou reflexiva. Voz ativa, ela dá ao sujeito agente da ação. Exemplo, via professora. Voz passiva, sujeito que sofre a ação. Exemplo, a professora foi vista. Voz reflexiva, o sujeito que pratica e sofre a ação. Exemplo, vir-me ao espelho, né? Dá esses três tipos de exemplo. Voz ativa, na voz ativa, o sujeito é agente, né? Agente colado, tipo agente polícia, essas coisas. Ou seja, prática, né? Que pratica o sentido a ação. Exemplo, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Aspiramos a casa toda. Já fiz o trabalho. Então, dá para dar essa ideia que pratica a ação sempre ao sujeito da voz ativa, né? Já a voz passiva, o sujeito é paciente e assim não pratica, mas recebe a ação, né? Exemplo, a vítima foi vista ontem à noite. Aumentou-se a vigilância desde ontem, né? Daí esse sentido, a voz passiva pode ser analítica ou sintética. Já a forma da voz passiva analítica, né, é formado por o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar, ser, estar, ficar, entre nós, mais o verbo principal da ação, conjugado no particípio, mais agente da passiva. Exemplo, o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. A casa toda foi inspirada por nós. O trabalho foi feito por mim, né? Daí esse sentido, a voz passiva analítica. Já a voz passiva sintética, né, também é chamada por voz passiva pronominal, né, devido ao uso do pronome se, é formada por verbo julgado na terceira pessoa do singular, no singular ou plural, mais o pronome passivador se, né, se, mais o sujeito paciente. Que aí dá o exemplo: tomou-se o café da manhã logo cedo. Aspirou-se a casa toda. Já fez o trabalho, né? A esse sentido, já se fez o trabalho, né? Que aí já não precisa do if. Vende-se uma casa, também é a mesma forma desse exemplo. Já a voz reflexiva, na voz reflexiva é o sujeito que o agente e o paciente ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Exemplo, a velhinha sempre se penteia, né, antes de sair. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Nesse sentido, ao agente e o paciente. A formação da voz reflexiva, né, formada por verbo voz ativa mais o pronome oblíquo, mit-se-nus vors, que serve do objeto direto ou por vez de objeto indireto e representa a mesma pessoa que o sujeito. Exemplo, atropelou-se em suas próprias palavras, machucou-se todos aquele jogo de futebol, olhou-me no espelho. Voz reflexiva recíproca, né? A voz reflexiva também pode ser recíproca, e isso acontece com o verbo reflexivo, né? Indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação, ao mesmo tempo que também são pacientes, né? Exemplo, eu, meus irmãos e meus primos damos-nos bastante bem, né? Aqui os dias passam-se com muitas novidades. Sofia e Lucas amam-se, né? A esse sentido. Já vozes verbais e sua conversação, geralmente por sua questão de estilo, podemos passar por voz verbal ativa para voz verbal passiva. Ao fazer a transposição, né, para que dá esse sujeito concreto da voz ativa, torna-se o agente da passiva, e o objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva. Exemplo, a voz ativa, aspiramos a casa toda. Sujeito da ativa, nós, que é o oculto,
né? O verbo aspiramos transitivo direto, né? Objeto direto, a casa toda, claro. E dá para vocês compreenderem esse sentido. Exemplo na voz passiva, a casa toda foi inspirada por nós, sujeito a casa toda, né? Verbo auxiliar foi, verbo principal a inspirada e agente passiva por nós, né? Observamos que o verbo auxiliar foi está no mesmo tempo verbal que o verbo aspiramos, né? Estava na oração cuja voz ativa. O verbo aspiramos na oração cuja voz a passiva está no particípio. Daí esse sentido que é o sujeito, mais o verbo auxiliar ser, estar, ficar entre nós, né? Conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa, mais o verbo principal da ação conjugado no particípio, mais agente de passivo. Claro que é importante a gente lembrar que somente verbos transitivos, né, admitem transposição de voz. Isso porque uma vez o verbo intransitivos, né, não necessita de complemento, não tem um objeto de transtorno da essa complementação do sujeito. Então é isso que dá a voz verbais, né? Eu vou pedir para que vocês façam essa atividade complementar para que vocês compreendam esse uso do voz passiva e voz ativa, o complemento dos vozes verbais, tá? Obrigado.